Boa noite a todas, boa noite a todos. Em nome do CEDEM, faço aqui uma saudação a todos os presentes. Meu nome é Aguinaldo, sou professor da Universidade, da Unesp, no campus de Marília, no curso de Ciências Sociais. E... Opa! Alô? Agora sim. Uhum. E... eu tenho a honra de poder fazer aqui hoje o papel de mediador da mesa, né? Então, não vou fazer intervenção nenhuma. Acho que o debate será bastante rico, né? Nós temos duas convidadas para fazer uma exposição aqui a respeito do sindicalismo na Europa e no Brasil. 3 décadas de mudanças, né? Para fazer esse debate, então, nós temos a professora Raquel Varela, que é do Instituto Internacional de História Social e do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova Lisboa, e a professora Andréa Galvão, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unicamp. Como é praxe aqui dos eventos do CEDEM, nós vamos passar a palavra para as duas expositoras. Cada uma terá um tempo de 20 minutos. Ficamos assim, então? 20 minutos. Né? E a ideia é depois poder fazer um debate, abrir para o público fazer a sua intervenção também e gerar um debate, que eu imagino que o tema é bastante tentador, né, para a participação. Minha sugestão é que nós comecemos com a professora Raquel. Então, a professora Raquel tomará a palavra agora, fará uma intervenção de 20 minutos, depois passamos para a professora Andréa. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu vou ligar aqui o cronómetro para garantir os 20 minutos e para garantir que nós temos, obviamente, tempo para debate, que é, creio, mais interessante. Em 20 minutos significa que algumas coisas, enfim, não poderão ser tão bem sustentadas. Sobretudo, eu vou lançar aqui algumas ideias. Quero, antes de mais nada, cumprimentar a mesa, minha amiga Andréa, o professor Aguinaldo, que conheci agora, e agradecer ao CEDEM e ao arquivo da CUT, na pessoa do António, o convite que me fizeram para estar aqui. E queria deixar-vos algumas ideias a partir da crítica, algumas ideias que eu penso que são dominantes. Não sei se na academia, porque a academia talvez seja um bocadinho mais matizada na forma como tem Quero também dizer-vos que eu vou falar da Europa e isso, digamos, na verdade, é uma coisa impossível de se fazer aqui hoje, porque não existe uma Europa. Existe a Europa dos países centrais, existe a Europa do Sul, existe a Europa de Leste. Pelo menos existem estas 3 Europas, que são realidades muito distintas. Ou seja, é fácil, quando a gente olha para o mundo, falar da Europa como um todo, mas, por exemplo, aquilo que é o pleno emprego e o Estado Social, que é a base do fundamento do direito ao trabalho conquistado a seguir à Segunda Guerra Mundial, pelo facto dos trabalhadores estarem armados, e, portanto, a negociação feita entre Stalin e Roosevelt e Churchill no Pacto de Alta e depois em Potsdam é no sentido de convencer os partidos comunistas, que eram a maioria da resistência, a entregar as armas em troca do bem-estar social e, sobretudo, em troca de algo mais importante que o Estado de Bem-Estar Social, que é frequentemente relegado para segundo plano, que é o direito ao trabalho. E, portanto, na Europa, efetivamente, houve pleno emprego até à década de 70, e isso estava regulado por um conjunto de direitos trabalhistas, e quando eu digo na Europa, nós estamos a falar, obviamente, da Europa Ocidental e da Europa de Leste, uma vez que ainda hoje nas estatísticas todas,
sobre o balanço do que foi o mal chamado socialismo real, portanto, os estados burocráticos do leste, como lhe queiram chamar, é a segurança no emprego. Isto não inclui, obviamente, a Europa do Sul, porque isso só é conquistado na Europa do Sul a seguir à Revolução Portuguesa de 74, à transição espanhola, que soubemos esta semana que não foi feita, a transição espanhola, a famosa transição espanhola à democracia. Agora a ciência política norte-americana vai ter que rever todos os livros que escreveu nas últimas décadas, uma vez que temos uma monarquia a enviar o exército contra um referendo participado por 2 milhões de pessoas, não é? E aproveito, aliás, porque creio que isto está a ser filmado, para enviar a minha solidariedade incondicional à população da Catalunha contra um soberano não eleito. Na verdade, quem devia estar rodeado pelo exército para sair de um lugar onde nunca ninguém o colocou é o rei de Espanha e não o contrário. Portanto, na Europa do Sul, a ditadura dos coronéis na Grécia cai em julho de 74, a seguir à Revolução. Portanto, nós temos uma realidade. Mas efetivamente, na Europa do Norte e na Europa do Leste, nós temos uma legislação laboral que estrutura e garante o pleno emprego até à década de 80. E isso significava que era proibido despedimentos, e a haver despedimentos, eles eram muito caros para as empresas e, portanto, de facto, as indenizações estabelecidas por lei garantiam esse pleno emprego. Não se esqueçam que isto é num quadro de ascensão brutal do capitalismo. Nós estamos a falar de taxas de crescimento de 7, 8% depois da destruição da guerra. E eu creio, por exemplo, que isso é mais importante do que a chamada exploração do sul global a seguir à Segunda Guerra. O que determina a elevação do salário a partir de 45 não é o continuar de explorar o resto do mundo, coisa que os países imperialistas fizeram e nunca deixaram de fazer, isso é incontestável, mas é justamente a reconstrução da guerra, que tem taxas de crescimento, enfim, imaginam o que é 7% em países capitalistas centrais, não é? A Alemanha é toda reconstruída com a última tecnologia e gestão norte-americana da acumulação a partir do zero. E, claro, muito associado ao pleno emprego está a escassez de força de trabalho, porque 60 milhões de pessoas tinham morrido, a maioria na Europa. E, portanto, nós temos escassez efetiva de força de trabalho e isso impulsiona a elevação salarial, de tal maneira que do sul da Europa emigra 10 a 15% da população entre os anos 50 e os anos 60 para a Europa do Norte para ajudar, ou da Turquia, a ajudar a reconstruir a Europa. O capitalismo começa a gripar, o motor começa a dar sinais de problemas graves na crise que vai acabar com o padrão de Bretton Woods, e esses direitos não são imediatamente postos em causa, nomeadamente pelo impacto da Revolução Portuguesa e das grandes alterações do sul da Europa, aquilo que hoje foram desclassificados nos últimos 6, 7 anos. Foram desclassificados os arquivos norte-americanos. Cito-vos um trabalho muito importante da minha colega, amiga Encarnação Lemos. Temia-se, a seguir ao Vietnã, a coisa que mais preocupava os Estados Unidos era Portugal, não só por Portugal, mas pelo seu impacto à Espanha, à Grécia e também à Itália e à França. E, portanto, o Ford chegou a falar da hipótese de um Mediterrâneo vermelho. Isso fez com que a vontade de aplicar as políticas neoliberais, ou seja, garantir a flexibilização do trabalho e um exército industrial de reserva, uma bolsa de desempregados que possa pressionar permanentemente o salário dos que estão empregados, ou seja, acabar com o pleno emprego. Isso, havia um projeto claro da burguesia dos países centrais na Europa para flexibilizar as leis laborais na década de 70, e isso seria feito, antes de mais nada, derrotando, quebrando os grandes sindicatos que tinham formado a Europa, e a União Europeia começa por ser Comunidade Económica Europeia, e antes disso, aliás, começa por ser a Comunidade do Carvão e do Aço. E quem são os grandes sindicatos do carvão e do aço? São os sindicatos metalúrgicos e os sindicatos de mineiros. Estamos a falar de metalúrgicos, estamos a falar de
estaleiros navais, reparação e construção naval, estamos a falar do aço, de toda a cadeia siderúrgica, e estamos a falar das minas. Este tinha sido o baluarte da negociação do pós-guerra em 1945, 46, 47, portuários também. Portanto, nós estamos a falar, e eu quero sublinhar aqui isto, da centralidade da classe trabalhadora produtiva e industrial, que não desapareceu. Este, aliás, é a primeira ideia que eu quero contestar. Os trabalhadores não só cresceram operários industriais à escala mundial nos últimos 20 anos, com a entrada em massa, como força de trabalho, como chão de fábrica do mundo, dos camponeses chineses. Portanto, vocês sabem que a força de trabalho à escala mundial duplicou a seguir a 1989. O primeiro mito que eu queria contestar é a ideia de que a Europa se desindustrializou. Isso não é verdade. Hoje, países com pouco setor industrial continuam a ter 18% a 20% da sua força de trabalho no setor industrial. E a Alemanha 30%. Hoje, não é há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, eu hoje quero com muita clareza, e tenho aqui já provavelmente pouco tempo, dizer-vos o seguinte: não há retrocesso dos direitos trabalhistas na Europa porque há escassez de força de trabalho. Isso é determinismo económico. Não há uma determinação objetiva para explicar, é uma determinação política. São erros sucessivos de sindicatos, partidos políticos e, obviamente, da composição social dos sindicatos e dos partidos políticos, porque os sindicatos não existem, por mais burocratizados que sejam, totalmente isolados da sua base social, como é óbvio. Portanto, a ideia de que os direitos se perderam na Europa porque deixou de haver trabalhadores é uma ideia absurda. Ela não é estatisticamente comprovável. Até porque eu estou-vos a dar as estatísticas oficiais. As estatísticas oficiais transferem para o setor de serviços setores produtivos. Onde é que fica uma cantina numa fábrica industrial? Aparece no setor industrial ou no setor dos serviços? Outra coisa, nós absolutamente assistimos, isso é incontestável, a uma reestruturação produtiva brutal na década de 80 na Europa. Então, quando vocês tinham, por exemplo, grandes estaleiros navais que montavam, reparavam barcos, esse trabalho, que é um trabalho com menos valor agregado, é transferido para o Japão, primeiro, Coreia, China. Mas as plataformas petrolíferas, os motores, o aço de alta tecnologia, tudo isso continua a ser feito na Europa. Os iates, cruzeiros de alta, que implicam mais valor agregado, etc. Portanto, vocês hoje antes tinham um estaleiro naval na Europa em 1970. Eu estou-vos a dar o exemplo do estaleiro naval na Europa porque eu trabalho em duas áreas a nível global, que eu coordeno um estudo de estudos operários navais a nível global e tenho estudado também nos últimos anos os portuários. Por isso é que dei estes exemplos, mas podia pegar noutros facilmente. Por exemplo, o aço de baixa qualidade é transferido para a China, mas há uma fábrica na Alemanha onde os trabalhadores chegam a ganhar 6.000 euros por mês para fazer um aço ultra fino que vai compor pistões dos motores a diesel. Isso não é transferido para a China, compreendem? Nós estamos a falar de um valor. Portanto, o problema, e porquê é que eu peguei neste tema? Porque o problema não é só estatístico de quantidade, é o que valor produzem estes trabalhadores, não é só quantos é que eles são. E, portanto, nós temos uma reestruturação produtiva, isso é absolutamente inegável. Eu ia-vos contar que num estaleiro nós podíamos ter 5.000 operários, 50 engenheiros. Estou a dar um número que não é um número realista, mas não é muito longe. E hoje em dia vocês podem ter 500 operários e têm 250 engenheiros. Obviamente que só por, enfim, uma sociologia determinista que identifica a classe trabalhadora com a sua renda é que vai dizer que um engenheiro é um pequeno burguês ou um aristocrata operário. Isso é completamente insustentável
quando se vai ao terreno estudar os processos de luta nos locais de trabalho. Portanto, é muito comum que um engenheiro, ou que um médico, ou que um trabalhador do aço que ganhe mais, assuma lutas sociais. Portanto, não há nenhuma ligação entre pobreza e capacidade de luta, ou entre uma suposta aristocracia operária, que é um conceito, como vocês sabem, é um conceito de Lenin no século XX, é um conceito que eu acho errado. Já o achava errado em Lenin, acho errado hoje em dia ainda mais. Acho que ele não explica nada. A Associação Internacional dos Trabalhadores fundou-se com trabalhadores altamente qualificados. Na verdade, eram quase... a rigor, nem sei se podíamos... Eu chamo os trabalhadores porque o meu conceito de classe trabalhadora chega aí. Mas grande parte deles eram donos dos seus próprios instrumentos de produção. Nós estamos a falar de tipógrafos, sapateiros, etc., que ainda tinham, portanto, eram aquilo que se chama artesãos, uma parte deles artesãos. Portanto, não há escassez de força de trabalho, não há, claro, vão-me dizer do ponto de vista relativo a uma inversão. Mas a inversão maior, se vocês quiserem, ela dá-se do mundo agrícola para o mundo urbano e dá-se, portanto, do setor primário, porque a agricultura é mercantilizada, para o setor terciário. Se vocês forem ver as estatísticas na Europa do setor industrial há 30 anos na Europa do Sul, não é significativamente diferente daquilo que é hoje. O que é significativamente é do ponto de vista relativo, ou seja, o setor dos serviços aumentou brutalmente face ao setor industrial, não é? Mas em grande medida isso não tem só a ver com a reestruturação produtiva que deslocaliza setores com menos incorporação de valor, menos qualificados do setor industrial, mas com a passagem do campo para setores de serviços. Obviamente que esta passagem não é mecânica, portanto tínhamos que ver quem é que passou de onde para onde. É nos anos 80, sobretudo, a grande derrota. Portanto, são adiadas as políticas neoliberais na década de 70 por razões políticas, ou seja, havia de facto o temor de processos revolucionários se estenderem à Europa rica, nomeadamente à França e ao norte de Itália, por impulso do que se passava no sul da Europa, e as políticas neoliberais vão ser adiadas para a década de 80. E elas, na década de 80, encontram um terreno muito fértil, que é, não há uma crise revolucionária, não há uma crise política, e os sindicatos vão reagir de forma nacionalista e procurando consensos com as suas burguesias internas e com o seu Estado. Como? Então, a imagem que vocês veem dos mineiros a ser brutalmente perseguidos pela polícia a cavalo, ou os mortos nos estaleiros navais do País Basco, ou as lutas em Bremen, na Alemanha, tudo isto nos anos 80, elas são minoritárias. A esmagadora maioria dos sindicatos vai se sentar à mesa das negociações, e nós estamos a falar aqui dos grandes sindicatos dominados pela social-democracia do norte da Europa, estamos a falar da Suécia, estamos a falar da Alemanha, estamos a falar da Holanda, estamos a falar também da Inglaterra. Há um trabalho que eu aconselho vivamente de um professor, aliás, social-democrata, economista, sociólogo finlandês, meio alemão, agora vive na Alemanha, Bostrath, é Bostrath, que tem um livro chamado A Política da Desindustrialização, está publicado em inglês e em castelhano, onde ele pela primeira vez vem dizer o seguinte: não é a queda do muro, e essa é outra das ideias que eu queria contestar hoje, não é a queda do muro que vai levar ao enfraquecimento dos sindicatos, mas as negociações que eles fizeram entre 1984 e 88, baseadas nesta premissa. Nós vamos para casa com indemnizações compensatórias, planos de demissão voluntário. Nós estamos a falar de centenas de milhares de planos de demissão voluntário. O Fundo Social Europeu, o que significa os impostos dos trabalhadores vão pagar isto. E nós aceitamos o fim do pleno emprego, ou seja, nas negociações coletivas entra uma percentagem de trabalhadores precários e casuais,
tudo isto, obviamente, vai-se tornar mais profundo, e aí a força vai ser muito mais destrutivo no pós-queda do muro, porque há uma derrota. Enfim, eu sou uma defensora das revoluções que derrubaram as ditaduras no leste europeu em 1989. Acho, aliás, um bocadinho escandaloso que os trabalhadores europeus chorem lágrimas, porque enquanto havia as ditaduras a leste, que não eram estados de trabalhadores, eram estados contra os trabalhadores. Quando numa fábrica em Moscovo é mais importante a polícia política do que a Comissão de Trabalhadores, isto são regimes insustentáveis que não podem ser defendidos por nós. Obviamente que as pessoas se rebelaram contra a burocracia, mas foram dirigidas pela burguesia e, portanto, rapidamente acabaram, em vez de realmente fazer uma revolução contra a burocracia e avançar numa economia planificada, que não é um problema. A economia planificada é uma imensa vantagem. A desvantagem, obviamente, é a estagnação e a ditadura, não a economia planificada. Abraçaram a ideia do mercado livre. Abraçaram durante poucos anos, não é? Já têm 20 anos de balanço para descobrir a tragédia que é viver sobre regimes capitalistas, sobre estados capitalistas. E isso leva a esta sensação permanente de desesperança, que eu diria que hoje contaminou todo o mundo. Mas enfim, isto para dizer que 89 aprofundou essa derrota, mas ela foi feita em grande medida pelos sindicatos. O que acontece a partir daí, uma vez que eu já só tenho 1 minuto e quero realmente cumprir o tempo para termos tempo de discutir esta questão, é uma queda dramática dos sindicatos. Portanto, abriu-se a caixa de Pandora e a taxa de sindicalização passa de 60% para os hoje 7, 8, 9, 10%, porque o trabalho flexível vai ser cada vez mais dependente de programas focalizados, da assistência social, que não é Estado Social. O Estado Social é universal, a assistência social é focalizada, e isto tudo ainda se junta com os movimentos de livre circulação de força de trabalho, que objetivamente são dumping social. Não é preciso, nem é tolerável aceitar políticas xenófobas de extrema-direita contra a imigração para andar a namorar com o liberalismo puro e duro, que é a transformação da força de trabalho numa mercadoria como outra qualquer, que está em permanente dumping social de um país para o outro. Tem que haver uma terceira política face à imigração. Não vou cumprir o tempo e não a vou desenvolver aqui, mas basicamente ela exige que os trabalhadores se organizem à escala internacional para lutar pelas mesmas condições de trabalho em todos os países e não para acarinhar permanente fluxo de mão de obra, o que é destrutivo do ponto de vista das vidas pessoais e é destrutivo do ponto de vista das ligações entre trabalhadores, porque os coloca em permanente competição. Obrigada pela vossa atenção. Obrigado, professora Raquel. Eu vou passar a palavra à professora Andréia, mas antes eu quero fazer uma pequena correção aqui de uma indelicadeza que a professora Raquel acabou me lembrando aqui na apresentação dela. O nosso evento é um evento conjunto, promovido pelo CEDEM da Unesp e pelo CEDOC da CUT. Eu esqueci de fazer menção aqui, então me desculpo e reforço aqui o que a professora Raquel lembrou. Tá? Professora Andréia, por favor, 20 minutos. Boa noite a todas e todos. Gostaria de começar agradecendo também ao CEDEM e ao CEDOC pelo convite, a Raquel pela sugestão de que eu partilhasse essa mesa com ela. Vamos mudar um pouco de registro, né? A gente vai tratar do Brasil também, que é um continente, né? Como os europeus gostam de falar. Então, se a Europa é uma abstração, o Brasil também, em certa medida, a gente pode pensar, né, nas suas diferenças regionais, nas suas diferenças em termos de relações de trabalho, em termos de movimento sindical. Eu preparei aqui alguns slides para tentar cumprir o tempo. Inicialmente, tinham medido que seriam 30 minutos, então vou precisar correr um pouquinho. Eu tenho 19 slides. Se eu falar 1 minuto para cada um, vai ser telegráfico aqui para tentar dar conta. Mas eu queria traçar um pouco um panorama, né, dessas 3 décadas, né?
Então, o meu objetivo aqui é diferenciar um pouco esse movimento sindical brasileiro, né, tomando o sindicalismo a partir das centrais sindicais, porque, enfim, a gente não pode falar, né, propriamente dos 11 mil e tantos sindicatos, né, que existem no Brasil. Então, vou falar a partir das centrais sindicais. Diferenciando o movimento sindical nessas 3 décadas em termos de organização, né, em termos de formas de ação, com destaque para as mobilizações, para as greves, né, embora as greves não sejam um único indicador de ação sindical ou de combatividade sindical. Também pensar a relação entre movimento sindical e governos, que eu acho que é um indicador importante para a gente pensar transformações, e tratar dos aspectos político-ideológicos que diferenciam o movimento sindical brasileiro ao longo desse período. Tá? Agora, para isso, também é importante analisar esse sindicalismo à luz dos diferentes contextos político-econômicos dos anos 80 para cá. Né? E, finalmente, evidenciar as mudanças que a gente consegue identificar entre uma década e outra, ou seja, as dificuldades e as contradições que se colocam para a ação sindical. Tá? Então, eu vou começar aqui apresentando esse plano, né? Espero poder cumpri-lo, mas trazendo alguns dados de sindicalização e também de desemprego, para a gente pensar o seguinte, né? Nesse período, a taxa de sindicalização no Brasil ela se manteve relativamente estável. Tá? Ela passa de 21,9% para 18,8%, entre 88, que é o primeiro dado que a gente tem da PNAD, né, até o último dado, que é de 2015. E eu procurei comparar a taxa de sindicalização com a taxa de desemprego, para a gente observar que essa estabilidade se mantém a despeito das flutuações no nível de desemprego. Tá? Então, com um nível de desemprego mais baixo ou mais alto, a taxa de sindicalização ela permaneceu relativamente inalterada. A gente pode tentar depois discutir um pouco isso, né? Assim como é importante também discutir qual que é o significado da sindicalização. O que a sindicalização expressa, o que ela evidencia, né, em termos da força do movimento operário, da força, né, dos trabalhadores para poder reivindicar os seus direitos. Tá? Então, esse é um primeiro dado para a gente discutir. O segundo são os indicadores de greve. Né? Eu disse que a greve não é o único indicador para a gente pensar conflitos, mas ele sinaliza algo interessante, e a gente tem aqui um movimento, né, de greve. Esses dados são do Diese, eles vão de 84 até 2013. Eles mostram, né, um movimento interessante em que, no final dos anos 80, né, a gente tem um pico importante, em 89, de greves, depois uma redução nos anos 90, né, um ascenso em meados dos 90, entre 94 e 96, depois uma redução e uma recuperação a partir de 2013. Né? Essa tabela, esse gráfico, ele vai até 2013, com 2.050 greves, mas os dados que o Diese divulgou para 2016 indicam que esse número elevado se mantém. Né? Se não me engano, são 2.096 greves registradas para 2016. Bom, então, também acho que há algo interessante para a gente pensar. Aqui a gente tem os números, né, mais nítidos aqui, só para reproduzir esse mesmo dado de uma outra forma. Então, o que eu queria destacar aqui? Né, para a gente pensar as diferenças entre os momentos históricos, as diferenças entre os contextos. Né? Em primeiro lugar, a redemocratização, a importância da redemocratização para o movimento sindical, ou o papel que o próprio movimento sindical desempenhou nesse processo de redemocratização, né? Com o novo sindicalismo no final dos 70, as greves no ABC, uma história bastante conhecida. Um período em que a gente viu ali, né, foi de intensa atividade grevista, tanto de greves de categorias, né, quanto também greves de cunho mais político, greves gerais, né, contra os planos de estabilização. Foram 4 greves gerais ao longo dos anos 80, sendo que a última delas, em 89, reuniu cerca de 20 milhões de trabalhadores. E aí a gente pode contrastar com os dados da greve geral deste ano, né, de 28 de abril deste ano, em que as estimativas apontam para 40 milhões de trabalhadores parados. Né? O que é interessante porque a gente consegue observar uma retomada das greves gerais, né, que era uma prática recorrente nos anos 80, deixam de ser, né,
nos anos 90, há uma única greve geral nos anos 90, e depois voltam agora, este ano. Um outro elemento importante é a expansão da sindicalização em setores não sindicalizados ou não fortemente sindicalizados, né, principalmente no setor rural e entre os funcionários públicos, né, setores médios e de serviços. No caso rural, eu acho que um dado importante é pensar que essa sindicalização ela compreende não apenas o trabalhador assalariado, mas também os pequenos proprietários, isso que a gente chama hoje de agricultura familiar. E indica também uma relação muito próxima entre o movimento sindical e o movimento de luta pela terra. Outro elemento importante para pensar os anos 80 são as experiências de organização no local de trabalho e o surgimento das centrais sindicais, né? Com a CUT em 83, a CGT em 86, que são centrais que têm perfis muito diferentes, tanto do ponto de vista político, né, da posição em relação ao processo de transição democrática, da posição em relação, né, à estrutura sindical, às práticas, né, e formas de ação sindical. Eu não vou ter tempo de desenvolver aqui, mas acho que é importante indicar. No caso da CUT, a CUT ela se destaca, nesse período, pela elaboração de propostas econômicas alternativas, né, contrárias ao padrão de desenvolvimento do capitalismo adotado, e por propostas políticas bastante ousadas, né, como, por exemplo, né, a reforma agrária, naquele momento em aliança com o movimento Sem Terra, né, bandeiras contrárias ao pagamento da dívida externa, por exemplo, né, então indicava uma posição, do ponto de vista político, bastante crítica e que se expressava na recusa ao pacto social, a recusa à negociação com os governos, né, todos os governos que se sucederam. Esse dinamismo do movimento sindical, que se expressa nas greves, mas também nesse posicionamento político, ele também dá lugar a uma ampla campanha de reivindicação de direitos sociais e trabalhistas que depois se consubstanciam na Constituição de 88. Né? O artigo 7º da Constituição ele integra vários direitos, né, à lei maior do país, muito em função da luta dos trabalhadores organizados nos sindicatos, e especialmente na CUT. Né? A Constituição de 88, que também introduz uma liberalização da estrutura sindical. Né? A gente também pode discutir essa questão do papel da estrutura sindical para, né, a organização e para a mobilização dos trabalhadores, mas a questão é que esse novo sindicalismo que surge no final dos anos 70, criticando a estrutura sindical, né, vai crescer por dentro dessa estrutura sindical e, na Constituição de 88, obtém um afrouxamento, né, do controle que o Estado exerce sobre o sindicalismo, mas não uma mudança do ponto de vista dos seus pilares, que são a unicidade sindical e as contribuições compulsórias. Passamos rapidamente aos anos 90, né, o que nos leva a falar do impacto do neoliberalismo sobre o movimento sindical. A política neoliberal, através da abertura comercial, das privatizações, da desregulamentação do mercado de trabalho, levam ao refluxo do novo sindicalismo. A gente viu ali, né, a curva descendente de greves, há um aumento do desemprego, né, um processo grande de flexibilização dos direitos trabalhistas. Muitos dessas medidas que levam à flexibilização contaram com a participação, né, e com a proposição do movimento sindical. Né, então, esse uma diferença importante em relação ao que acontecia nos anos 80. Né, o que nos leva a discutir os aspectos político-ideológicos dessa nova fase, né, que é uma fase defensiva. Então, a gente tem, de um lado, no campo da CUT, o advento do sindicalismo, que foi chamado de propositivo, né, e depois, um segundo momento, de sindicalismo cidadão, e que eu prefiro denominar de sindicalismo de prestação de serviços, né, por razões que podemos discutir. E, no outro campo, a criação da força sindical a partir da CGT. Né. A força sindical que surge aderindo ao neoliberalismo, num processo de adesão seletiva, porque ela apoia a privatização, ela apoia, né, a redução do Estado, o enxugamento do Estado, né, ela apoia as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, né,
a força sindical, e a partir do seu sindicato mais importante, os metalúrgicos de São Paulo, elaboram várias propostas, né, de como contratação por prazo determinado, como a suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada com redução salarial. Então, várias medidas de flexibilização surgem daí, né, mas, apoiada no trabalho de uma amiga, a Patrícia Trópia, ela vai dizer que essa adesão é uma adesão seletiva, porque a força sindical ela não apoia integralmente a abertura comercial. Tá? No caso da CUT, eu entendo que há uma tensão, né, entre a assimilação e a resistência ao neoliberalismo, né? E aí não é desprezível o peso ideológico, as mudanças subjetivas trazidas pela reestruturação produtiva, né, entre os trabalhadores e os próprios dirigentes sindicais. Essa adesão, né, essa tensão entre a assimilação e a resistência, né, ela indica a existência da disputa entre correntes sindicais no interior da CUT, né, mas, ao mesmo tempo, nos governos adversários, que era o caso do governo Collor, né, e principalmente Fernando Henrique, havia uma certa unidade interna, né, que levava à permanência, à convivência dessas correntes, a despeito dessa tensão, né. Isso indica que a resistência às reformas neoliberais existiram e foram importantes, mas elas foram fragilizadas por mudanças no discurso e na prática da CUT, né. Só para indicar alguns elementos dessas mudanças, né, vários sindicatos passam a falar em termos de empregabilidade, né, em termos de responsabilidade social, aceitando negociar certos direitos, como o banco de horas, que é uma medida bastante polêmica, né, e alguns acordos de redução da jornada com redução salarial. Tá? Então, nesse momento, o sindicalismo ele entra numa fase mais defensiva, em que o objetivo passa a ser a preservação do emprego e a retomada do crescimento econômico, né, e não a expansão de direitos sociais e trabalhistas, não reformas, né, que ampliassem os direitos de cidadania. Essa questão da aproximação entre as centrais sindicais, quer dizer, a CUT e a força sindical elas são bastante distintas, né, principalmente porque a força surge em contraposição à CUT, né, e fazendo crítica ao tipo de sindicalismo que era praticado pela CUT, um sindicalismo chamado de combativo, um sindicalismo que se negava a negociar, né, com os governos. Mas, ao longo da década de 90, é possível observar um processo de aproximação entre essas duas centrais através dessa ideia do sindicalismo cidadão, né? Porque as duas começam a oferecer aos seus filiados serviços públicos que passaram a ser relegados pelo Estado. Serviços de qualificação profissional, de educação, intermediação de mão de obra, né? Alguns serviços mais prosaicos, como o seguro de vida, o plano de saúde, né, acesso a microcrédito, fundos de pensão, né, que é uma discussão que a gente vai ver retomada agora nos governos do PT, né, cartões de crédito corporativo, empréstimos consignados. Então, uma série de medidas, né, que a gente consegue entender quando insere, né, essas práticas naquele contexto. Tá? O sindicalismo cidadão ele traz, né, uma série de elementos que auxiliam, ao meu ver, o combate ao Estado, né? Então, embora a CUT continue falando em termos de resistência e contra o neoliberalismo, o efeito desses serviços é paradoxal, né? Porque acaba facilitando o combate aos direitos e divulgando e por isso que eu falo de prestação de serviços e não de sindicato cidadão, divulgando, disseminando uma concepção de cidadania que é uma cidadania pela inclusão do mercado. Acho que essa ideia da inclusão do mercado, né, ela tem origem ali nos anos 90. Tá? A substituição de direitos universais assegurados por lei por direitos que são associados às condições de cada setor de atividade econômica, às condições de cada empresa, portanto, ao poder de compra de cada trabalhador no mercado. Passando aqui aos anos 2000, a gente tem uma nova fase, né, com os governos do PT, em que
É possível observar também mudanças nas concepções e nas estratégias sindicais, né? Há o que eu chamo de uma crise de identidade da força sindical, porque ela estava acostumada a ser, né, parceira de todos os governos desde a sua criação, e ela se vê alijada dessa posição, né? Quem assume esse lugar é a CUT. A CUT se torna aliada preferencial, né, pela origem comum entre a CUT e o PT. A CUT ela adquire uma maior proeminência institucional, né? O sindicalismo, de modo geral, e aí eu não falo apenas da CUT, né, adquire uma legitimidade importante, né, e essa legitimidade ela é evidenciada através do aumento da participação em espaços, né, assegurados pelo Estado para a intervenção e para a discussão, né, por parte dos movimentos sociais na elaboração de políticas públicas. Aqui eu falo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, do Fórum Nacional do Trabalho, das conferências e das mesas de negociação que foram instituídas pelos governos do PT, principalmente pelo governo Lula. A gente observa também um aumento no número de sindicatos. E aqui eu queria insistir num aspecto importante, que é o legado da estrutura sindical brasileira, né? Segundo o censo sindical do IBGE, de 91, a gente tinha 7.612 sindicatos. Hoje, o número é superior a 11.000 sindicatos de trabalhadores. Tá? Então, a gente tem um aumento bastante significativo em mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Né? Então, essa fragmentação organizativa ela é muito estimulada, ela é favorecida pela nossa estrutura sindical. E um outro aspecto dessa fragmentação, para além da criação de sindicatos de base, é a criação de novas centrais sindicais. Tá? Mas, a despeito da criação dessas novas centrais, o que a gente verifica é o apoio da maior parte do movimento sindical aos governos do PT. Tá? Esse apoio ele é justificado pela melhoria nos indicadores do mercado de trabalho, dados como crescimento, né, a valorização do salário mínimo, redução da informalidade. Não vai dar tempo de entrar aqui, né? Os balanços que o DIEESE faz sobre negociação coletiva mostram os aumentos salariais acima da inflação, né, a partir de 2004, principalmente. A gente viu, né, uma certa recuperação dos indicadores de greve, né? Essa curva se torna mais ascendente a partir de 2008, né, e depois em 2011, mas há um movimento, né, paulatino de retomada. E, apesar disso, a gente não observa mudanças muito significativas nas taxas de sindicalização, como eu observei no início. Né? Para falar um pouquinho sobre aspectos organizacionais, né, eu queria destacar a divisão do movimento sindical. Esse dado é sempre muito difícil, porque o Ministério do Trabalho, na sua página, né, ele tem um levantamento das centrais sindicais. São 13 centrais sindicais registradas, mas há uma divisão da intersindical, portanto, há uma ala da intersindical que não se configura como central, e há algumas centrais que são muito inexpressivas, e que, ora, elas estão presentes nesse levantamento, ora, elas saem. Tá? Mas o importante a destacar aqui é que a CUT ela sofre dissidências, então, aquelas correntes que conviviam, que disputavam, né, a central nos anos 90, elas saem para poder criar suas próprias organizações, mas a CUT continua sendo a maior organização de cúpula do sindicalismo brasileiro. Tá? E para falar um pouquinho sobre a posição do movimento sindical brasileiro em relação aos governos, eu gosto de fazer uma divisão entre o sindicalismo que eu estou chamando de hegemônico e o sindicalismo minoritário. Esse sindicalismo hegemônico ele vai reunir sindicais, centrais sindicais que tiveram divergências no passado. Né? Então, a força sindical ela acaba aderindo à base de sustentação dos governos do PT, principalmente no segundo mandato do Lula. Né? E depois sai, agora, no segundo governo Dilma, né? Embora haja também uma tensão no interior da força sindical. Então, de um lado, a gente tem as centrais reconhecidas pelos critérios, né, de reconhecimento instituídos pela Lei das Centrais de 2008 e, de um outro lado, essas centrais minoritárias. Só para indicar aqui, né, quais são as centrais,
Esses dados são de maio de 2017, 11.345 sindicatos, divididos aí nas centrais sindicais. Eu coloquei nessa tabela os vínculos partidários, né, mais, digamos, né, fortes em cada uma delas, né. A gente percebe que o sindicalismo brasileiro é um sindicalismo bastante partidarizado, e essa partidarização ela não é ocultada, ela é explícita, né? Então é como se cada partido procurasse constituir a sua própria central, né? Mas o meu tempo acabou, mas eu queria destacar umas coisinhas aqui antes de terminar. Esse sindicalismo que atua no plano institucional, né, ele também se mobiliza. A gente tem aqui as marchas da classe trabalhadora ao longo dos governos do PT, protestos contra a crise, jornadas de luta, e no período mais recente, né, quando a terceirização ela se torna, né, a votação da terceirização ela se torna uma possibilidade, né, na agenda do Parlamento, colocada na agenda do Congresso Nacional, a gente tem também mobilizações importantes contra a terceirização. Agora, a posição das centrais em relação à terceirização ela também é diferente, né? Há algumas manifestações unitárias, mas há diferenças que seria importante destacar. Eu não vou ter tempo para fazer isso aqui. Tá? Agora, o aspecto que acho que é importante é observar que essas mobilizações elas reúnem poucas pessoas, né? Poucos trabalhadores. Então, uma hipótese com a qual eu tenho trabalhado é que o movimento sindical ele perdeu o protagonismo das ruas para outros movimentos sociais. E acho que junho de 2013 deixa isso muito evidente. Tá? Podemos discutir depois. A gente tem reivindicações sindicais, né, que podem ser sistematizadas nessas propostas, nessas bandeiras. Né? Dessa lista aí, a única que caminhou nos governos do PT foi a valorização do salário mínimo, as outras todas ficaram, né, de lado, o que também eu reputo a coalizão política heterogênea que sustentou os governos do PT, mas passo adiante. Né. Não vou falar sobre isso, porque os governos do PT fizeram aquilo que um outro colega, né, o José Dari Krain, professor de economia da Unicamp, chama de movimentos contraditórios das relações de trabalho, da regulação do trabalho. Chegamos à crise. Né? Eu queria concluir um pouco falando sobre esse período mais recente da crise econômica e política que levou ao impeachment da Dilma. Né? A gente tem, nesse momento, nessa atual conjuntura, uma ofensiva sobre os direitos, né? Não preciso nem dar exemplos, acho que sabemos todos disso. Uma política de austeridade, né? Aquele movimento de melhoria dos indicadores se perde, a gente está num processo de deterioração profunda dos indicadores no mercado de trabalho. O sindicalismo assume uma posição defensiva. A gente tem diferentes posições em relação ao impeachment, né? E essa diferença no interior do movimento sindical também é um problema para pensar a resistência. Né? A divisão entre duas frentes, né? A força sindical não integrando nenhuma dessas frentes, mas uma parte importante da força apoiando o impeachment. Né? Basta lembrar o papel que o Paulinho, deputado e presidente da força sindical, desempenhou. E a Conlutas, né, que sai da CUT, logo no começo do governo Lula, né, assume a bandeira do fora todos. Né? Nem Dilma, nem Temer. E acaba assumindo uma outra posição, e ela não integra nenhuma dessas frentes de resistência ao impeachment. A greve geral, como eu disse, né, ela só aconteceu este ano, em 2017. Né, então, a gente tem um processo de crise desde 2015. Desde 2015 se fala na possibilidade de uma greve geral, e ela não acontece, né, nem para impedir as reformas que estavam anunciadas já pelo governo Dilma, né, nem para defender a democracia. Né? Ela acontece às vésperas da votação do projeto de reforma trabalhista, né, que foi aprovado. E a gente tem uma dificuldade também e uma divisão do movimento sindical em relação à posição sobre as reformas. Né? O que fazemos diante dessas reformas que estão aí, né, sendo implementadas? É uma posição de negociação das reformas com o governo, que significa reconhecer um governo ilegítimo,
ou é a luta pela revogação das reformas, né? Então, esse é um dilema para podermos também discutir aqui. E, para concluir mesmo, né, a pergunta colocada aí como proposta para esse debate era que evolução, né? Que evolução a gente pode perceber no sindicalismo. No caso do Brasil, a gente percebe, né, a construção de um movimento sindical importante e vigoroso, né, que vai vendo os seus espaços de atuação ampliados, a sua legitimidade reconhecida, mas que chega nesse período enfrentando dificuldades de monta, né? Então, temos tempos difíceis pela frente. E só para citar 3 dificuldades bastante, né, pontuais aqui para podermos debater. Uma dificuldade é organizar os trabalhadores mais precários, né? A estrutura sindical brasileira, ela limita as possibilidades de organização, por razões que podemos discutir, principalmente dos precários, tá? A segunda dificuldade é enfrentar essa ofensiva que estamos vivendo cotidianamente. E a terceira é a divisão política no próprio movimento sindical, né? A gente tem fora Temer, de um lado, ou fora todos, né? Direta já, eleições gerais, definição de candidaturas antecipadas para 2018, negociação das reformas, volta Dilma, quer dizer, tudo isso dificulta o enfrentamento, né? Então, a evolução, na verdade, acho que não é uma evolução, né? É uma involução. É isso, obrigada. Obrigado, professora Andréia. Bem, nós vamos abrir para o debate. Tradicionalmente, então, nós fazemos uma primeira rodada de questões. O tema é bastante sugestivo para o debate. Eu imagino que tem muitas questões aí que vão ser debatidas, vão ser levantadas pela plateia. A ideia é fazer uma primeira rodada, acho que de 3 questões, talvez. Professora Raquel, 3 questões? E aí nós passamos as 2 professoras e depois mais uma outra rodada. Eu vou solicitar aqui à plateia que eu sei que o tema é muito instigante, a vontade é de ficar aqui debatendo a noite toda, mas tentar se delimitar aí na pergunta no máximo 5 minutos, no máximo, entre 3 e 5 minutos, por favor. Bom, boa noite. Meu nome é Heitor. Primeira e unicamente fora Temer, fora Alckmin, fora Dória. Eu milito no maior sindicato da América Latina, que fez a maior greve no Brasil no último período de 92 dias em 2015. E a gente, sendo uma corrente extremamente minoritária, chamada Combate pelo Socialismo, somos, de certa forma, nos sentimos responsáveis pela greve geral que ocorreu em abril, porque foi no Congresso da PUESP que a gente apresentou uma emenda. Maria Isabel, que é presidente do sindicato, assumiu a tarefa de construir a greve geral e a gente depois foi para a CNTE, da CNTE para a CUT, e aconteceu a greve geral. Eu acho que tem alguns pontos muito importantes. Primeiro, é entender o que está acontecendo. Então, o princípio nós temos um problema de diminuição de taxa de lucro da burguesia. E isso faz com que hajam todos os ataques que existem, seja no Brasil, onde a gente tem militantes na França, em Portugal, Espanha, na América Latina inteira, os ataques aos direitos trabalhistas. Esse é um primeiro ponto que eu acho que tem que ficar muito claro, que a questão é muito mais econômica do que simplesmente de poder político. O poder político ele está a serviço da questão econômica, que é a diminuição da taxa de lucro. É a crise capitalista, e não tem jeito. Um segundo aspecto importante é entender o que está acontecendo. Por que a gente não consegue mais mobilizar ninguém? Por que a gente não tem mais relação com base? Bom, primeiro, porque muitas das direções que têm condições de elaboração estão totalmente divorciados do que são os trabalhadores. Estão há 15, 20 anos no movimento sindical e 15 anos
numa época em que a tecnologia avança a cada minuto, ele se divorciou totalmente com o que ocorre com o trabalhador. Ele não sabe. Ele não sabe o que significa a vida daquele trabalhador na prática. Isso é um problema. Um segundo problema é a maldita burocratização. E aí vai na CUT, vai na Conlutas, vai na Intersindical. Os movimentos trotskistas que nasceram na luta contra a burocracia hoje são extremamente burocráticos, todos. Ou seja, todo mundo hoje quer se manter no empreguinho, o cara está afastado, ele não quer voltar a trabalhar, e isso é um grande problema para o movimento operário, porque quando eu não quero romper com as instituições e eu me adapto a elas, eu não vou lutar contra elas. Eu tenho meu emprego, o cara está lá, ele ganha um salário, ele tem uma vida mais ou menos razoável, ele não quer enfrentar o que aquele trabalhador está enfrentando. Por exemplo, nós, professores, vamos enfrentar o fim da estabilidade. O que significa o fim da estabilidade de emprego para o professor? É a uberização da educação. Vocês já prestaram atenção o que vai acontecer com isso? São 300 mil na base só na POSP. A APP, eu acho que são 120 mil, salvo engano, do Paraná. Então, é no mínimo, 5, 6 milhões de trabalhadores que vão estar uberizados. Ora, e qual que é a saída? Uns falam fora Temer, outros falam direta já, volta Dilma. Todas as palavras de ordens estão dentro das instituições burguesas e adaptados a ela. Ninguém rompe com as instituições. Acabou o movimento sindical, não pensa mais na ruptura com o capitalismo. Nós estamos adaptados a ele. Quando eu defendi no último congresso extraordinário, na POSP, a greve geral por tempo indeterminado por um governo operário dirigido pelo PT, pela CUT, pelas centrais sindicais e pelos movimentos populares dos trabalhadores, me chamaram de louco. Eu digo, louco é quem acha que vai ter eleições e que o Lula vai ser eleito presidente. Eu não acredito nisso, sinto muito. A burguesia não vai permitir o Partido dos Trabalhadores no poder. E a CUT tem um papel importante, os sindicatos têm um papel importante, que não é o de adaptação, mas é o de se construir e se reconstruir como sindicatos ligados e organizados em seus locais de trabalho. É isso. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, todas e todos. Me chamo Edilson, sou militante da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Parabéns a ambas as professoras pela exposição. Pergunta, mas em relação à taxa de sindicalização, eu estava vendo teve um trabalho recentemente publicado aqui no Brasil, da Instituto de Pesquisa e Economia, do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o pesquisador, utilizando base de dados aqui da OCDE e da OIT, professor, eu não consegui captar na sua fala, se meio que foi en passant, se o número de sindicalização na Europa, né? Ele dá aqui os dados, seria 7,7% de trabalhadores sindicalizados na França, na Polônia 12,7%, na Espanha 16,9%, Alemanha 17,7%, Itália 37,3%, Reino Unido 25,7%. Queria saber se de fato é isso, assim, como ao longo do tempo se tem caído ou aumentado, né? Fazendo um paralelo com o que a professora Andréa colocou aqui no Brasil. E aí, Andréa, ele traz alguns dados sobre número de sindicatos. Está dizendo aqui, o autor está dizendo que seria um pouco mais de 10 mil, um pouco menos do que esse que você tem. Não sei se varia de um ano para outro. Mas um dado interessante que ele coloca é o seguinte: 50% desses quase 11 mil tem uma base territorial de um município. 30% é intermunicípios. Para ver se eu não perdi aqui o... Em nível nacional, 0,8% são interestados, né? E 0,3%, apenas 0,3% são de nível nacional. Um colega que é pesquisador aqui da São Francisco, ele um dia dando uma palestra para nós da Intersindical, ele disse:
A Alemanha, com 80 milhões de trabalhadores, são 8 sindicatos. Não me recordo o número de centrais sindicais. Então, isso é fruto, mais ou menos, do que você disse na tua exposição, a respeito da nossa estrutura sindical. Ela facilita essa pulverização de sindicatos, ao mesmo tempo que parte até da esquerda vive hoje dessa estrutura sindical, você não consegue, numa palavra bem coloquial, numa expressão, dar um cavalo de pau nisso. Né? Você acaba, de uma hora para outra, essa estrutura sindical financiada, compulsória, que aparta as direções das bases, a sustentação dos sindicatos cai de uma hora para outra, as entidades deixam de existir. Uma coisa é elas existirem, com todos os problemas de burocratização, contradições, outra coisa é elas deixarem de existir. Ou seja, me parece que a consequência lógica vai ter que finda o financiamento compulsório, esses sindicatos vão ter que se unir, principalmente esse de nível municipal, porque não há outro jeito de ter uma base de sustentação, uma cotização voluntária, se não ampliar, né? Ou seja, se organizar através de mais municípios, ou em nível estadual, que seja. Ou seja, quanto maior for a base, mais provável é que eles venham a se organizar. Agora, ele também dá um dado interessante, dizendo, ou seja, tem mais trabalhadores rurais sindicalizados do que urbanos, né? Sob gênero, ele não traz aqui. Como você disse, trabalhadores por conta própria seria 11,8% sindicalizados, e os trabalhadores privados não registrados, ficou um tanto quanto nebuloso, entre esse e o contra próprio seria 6,2%. Mas depois eu passo o texto, porque talvez interesse. Então, ou seja, como é que, de fato, vai organizar esses trabalhadores mais precários? Né? Creio que isso foi fruto dessa estrutura. Né? E as centrais sindicais que surgiram nesse período, tentando ser combativos, inclusive a minha, até agora também é justo reconhecer, infelizmente, é muito limitado. A gente se baseia ainda mais no sindicalismo de funcionalismo público. Né? Agora, que situação, como é que a gente vai fazer isso? E eu estou pensando cada vez mais me estou sendo convencido de que aquela tese, um tanto quanto evocada pelo marxismo analítico, ou seja, utilizando as teses do Malcolm Walsh de lógica da ação coletiva, o trabalhador sempre vai pensar em relação de custo e benefício. E talvez na hora de ataque de direitos, ele talvez assim, bom, como estou tendo muito a perder, talvez haja a possibilidade dele se engajar mais. Creio que o 28 de abril foi talvez um exemplo disso. Pelo menos 38 anos, que é a minha idade, eu nunca cheguei a participar de um movimento tão forte. Agora, não é nada líquido e certo, não dá determinado que assim o será. Né? Então, eu queria que você pudesse falar sobre isso. Não sei se ficou claro, desculpa pela extensão do tempo. Bom, Ricardo, da Unesp, presidente prudente, e também militante aí da Unesp, e fizemos 116 dias de greve, só para fazer uma... Só para concorrer aqui. Só para concorrer aqui com a POSP, com os colegas da POSP. Professora Raquel, em relação a União Europeia vem se construindo há muito tempo. E aí eu pergunto, tentar ser bem objetivo, se o sindicalismo conseguiu construir alguma articulação para atuar também nesse nível continental. Não continental, mas pelo menos que abrange os países que aderiram a esse bloco econômico e político. Né? Se houve uma articulação de sindicatos para enfrentar as políticas neoliberais no âmbito da União Europeia. Segundo, uma outra pergunta é a situação política atual em Portugal, porque me parece que, não sei se foi o Boaventura de Sousa Santos que disse que Portugal está indo meio que na contramão, né, daquilo que está se verificando na Europa, está assumindo, se não um contraponto, né, aos ditames neoliberais, tem feito diferente. E se sim, se está correta essa análise, se Portugal então está vivendo aí, está nos dando um novo alento de como enfrentar a crise sem aceitar os ditames do mercado, até porque não tem como sair da crise aceitando isso. Qual a posição do sindicalismo lá diante dessa retomada, desse contramovimento hegemônico que Portugal está tendo? Se é que está tendo, não sei. Professora Andréa, aquele quadro, né, dos indicadores de greve, é interessante olhar
talvez por isso, para a professora retomar, os picos, né, de greve, 89, 90 e depois, a partir do ano 2013, indicam épocas em que há uma certa combinação de uma pauta política, né, lá nos anos 80, 90, o processo de redemocratização, a Constituição, os direitos que a professora comentou, e inflação alta, desemprego. Talvez, será que a gente consegue enxergar essa relação na retomada também, dado que a gente vive essa crise política, né? Estamos mergulhados numa situação de golpe, e, ao mesmo tempo, né, um desemprego crescente, tal como verificado ali em outro momento também da nossa história. E aí também essa questão do perfil, né, do sindicalismo protagonista dessas greves. Então, se até os anos 90 a gente tinha, não sei, outros trabalhos que eu li fazem essa referência, mas aí eu queria ouvir a professora também. O sindicalismo dos trabalhadores da iniciativa privada, e a partir dos anos 90, e principalmente dos anos 2000, você tem o maior protagonismo do funcionalismo público. Em que medida isso está certo, está errado, enfim, é isso. Muito obrigada pelas questões. Enfim, diria que a maioria são sobre a realidade brasileira, o que é, obviamente, compreensível, portanto, vou ser bastante rápida. As centrais sindicais têm uma posição de defesa da União Europeia. Objetivamente. Aliás, ideologicamente também, mas na sua atuação também. E isto é um problema, quer dizer, por exemplo, nenhuma central sindical se opôs àquilo que é hoje o cerne da União Europeia, que é o esquema bancário de transferências da Alemanha e da França através da elevação da dívida pública e da salvação de bancos desde 2008. Esta reestruturação produtiva que eu falei, eu não tive tempo de falar dos programas focalizados, os programas, as chamadas políticas ativas de emprego e os programas de formação profissional, correspondem hoje entre 1,4% chegam a ser 3% do PIB de cada país da União Europeia. Quer dizer, os trabalhadores a financiarem as empresas através destes programas, porque é disso que se trata, porque os salários baixos são compensados por este tipo de programa focalizado, tem um peso. Nós estamos a falar, em Portugal, 1,4% do PIB. Há países onde chega aos 2,5%, 2,6%. Eu publiquei um livro que vocês podem conseguir por e-book, que é bastante mais barato, custa uns R$40 ou menos, que se chama A Segurança Social é Sustentável, Trabalho, Estado e Segurança Social em Portugal, que na verdade tem um capítulo inteiro sobre a evolução do sindicalismo na Europa, sobre a evolução do sindicalismo em Portugal e sobre a evolução destes programas focalizados. É um livro coletivo que eu coordenei. Fizeram uma greve geral em 14 de novembro, penso 2013, eu agora tenho que verificar a data, no sul da Europa, mas foi um bocadinho, para utilizar a expressão do Colin Barker, o movimento como um todo, ou seja, são os trabalhadores precários que não tiveram um papel estrutural de mudança das condições de trabalho. Eu devo-vos dizer que a maioria dos trabalhadores precários emigraram. De Portugal saiu 10% da população trabalhadora nos últimos 5 anos. 10%. Vieram para as ruas, fizeram 2 ou 3 manifestações, continuaram desempregados e emigraram. Portanto, a capacidade de transformação dos trabalhadores precários, ainda que tomem as ruas, é muito limitada quando não estão inseridos no processo produtivo organizado. Isso é um bocadinho a minha hipótese. Mas é verdade que eles obrigaram os sindicatos dos trabalhadores organizados a tomar uma posição, e quando já se começava a ver que não faziam nada, os sindicatos nada, chamaram uma greve geral no sul da Europa, nitidamente em resposta às mobilizações, nomeadamente as mais fortes em Espanha, quando os movimentos cercaram o Parlamento, etc. E em Portugal essa greve geral foi bastante forte. A outra greve, a única que existiu depois de 2008, foi a greve dos trabalhadores portuários. Essa é uma greve internacional. É uma greve de solidariedade contra o trabalho precário, no caso contra o trabalho precário em Portugal, mas que foi chamada pelo Sindicato Internacional dos Estivadores e teve efetivamente bastante repercussão. E essa foi
em vários portos da Europa, incluindo nos portos mais ricos da Europa. Foi de 2 horas, foi uma paralisação de 2 horas, que mudou, no caso, teve bastante impacto. Eu fico até surpreendida. Eu conheço a posição de Boaventura de Sousa Santos, é uma posição, aquilo que se chama reformista, reformadora, do Estado capitalista, e, portanto, não... é a ideia de que o capitalismo conseguirá salvar-se de si próprio. Eu não subscrevo essa ideia, não é? Acho que ou os trabalhadores produtivos e o novo serviço público mercantilizado tomam medidas drásticas de reconquista de direitos sociais, ou a União Europeia vai para um precipício. E eu penso que o reflexo dessa política que defende Boaventura de Sousa Santos é encontrar-se numa posição de defender um governo como este, que existe em Portugal, que já salvou 3 bancos. Vocês sabem o que é salvar 3 bancos? Não é nacionalizar os bancos, é nacionalizar os prejuízos dos bancos e mandar a conta para a intensificação brutal da jornada de trabalho. Mais de metade dos portugueses trabalha entre 40 a 70 horas por semana. E eu não estou aqui a falar da intensificação de tarefas, ou seja, da quantidade de coisas que eles fazem no mesmo tempo. A taxa de desemprego diminuiu com este governo, é uma das taxas... Diminuiu. Bom, primeiro é óbvio que nós estamos a surfar uma onda de recuperação, ainda que parcial, da economia norte-americana e alemã. Portanto, é uma coisa conjuntural até ao próximo choque cíclico. Mas a questão é que o número de trabalhadores a ganhar o ordenado mínimo triplicou. Ou seja, quem voltou ao mercado de trabalho voltou a ganhar, em vez de 1.000 euros, 500. Isto é estatístico, do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, como é que se pode defender um governo? Claro que estas pessoas não ganham o ordenado mínimo, porque todo este ordenado é compensado por programas sociais focalizados. Renda subsidiada, taxa de eletricidade subsidiada, livros da escola subsidiados, tudo. Tudo. Hoje em dia há uma míriade. Eu dei este dado ontem, 47% dos portugueses são oficialmente pobres, segundo o dado da ONU. Depois das transferências sociais focalizadas, passa para 18%. Há 30% da força... 15% da força de trabalho neste momento em Portugal trabalha 8 horas por dia e não consegue pagar as contas. Claro que paga as contas através da renda social focalizada. Portanto, nós não estamos a falar de superexploração no sentido de impossibilidade de reposição da sua força de trabalho. Isso não existe. E, portanto, eu não subscrevo este governo. E, curiosamente, os sindicatos também não. Ou melhor, não são os sindicatos, porque os sindicatos apoiam o governo, e, aliás, este governo, em grande medida, nasce de uma negociação entre sindicatos de transportes públicos, do metro, da Carris e dos professores. Mas os trabalhadores que até podem votar neste governo não apoiam do ponto de vista das estruturas sindicais, ou seja, há uma espécie de rebelião de base em enfermeiros, e noutros setores, agora na maior fábrica portuguesa. Para que vocês tenham uma ideia, durante este governo, o Bloco de Esquerda dirigia a maior fábrica portuguesa, da qual dependem direta ou indiretamente 400.000 pessoas da região de Lisboa, que significa 20% da Grande Lisboa, 15% da Grande Lisboa. Passou de dirigir a Comissão de Trabalhadores da Volkswagen, maior fábrica que existe em Portugal, é uma montadora. A rigor é isso. Vocês cá não têm pudor e chamam montadora. Lá é que acham que é setor produtivo, altamente. Enfim, mas isso é... Portugal nunca conseguiu perder o seu preconceito de império e não consegue assumir que vive hoje um processo de neocolonização. É uma montadora. Uma montadora altamente... onde há uma incorporação de maquinaria e automação alemã top, não é? Tudo é enquadrado nesse aspecto. Ontem foi dia 2, ontem foi dia 3. No dia 2, houve eleições para a Comissão, que era dirigida pelo Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda ficou reduzido a não ter eleito um único elemento em Metdonte. Uma fábrica de quase 5.000 trabalhadores, o Bloco de Esquerda teve 82 votos. O partido que há 2 meses dirigia a Comissão de Trabalhadores. Portanto, eu penso
que há um movimento que é os trabalhadores votam nesta coligação porque do governo do Partido Socialista com apoio parlamentar, votam porque não querem a direita lá, querem o elefante fora da sala, mas como a sua vida real não melhora, o seu poder de compra não melhora, a sua mobilidade social não melhora, há uma erosão brutal no apoio nos locais de trabalho, que é visto melhor do que em lado nenhum na erosão sindical. Há sindicatos onde o PCP é maioritário na direção que perderam 40% dos associados desde 2012. Têm noção do que é que isto significa. E esses números do sindicalismo eu não os conheço todos agora de cor, publicámos nesse livro que eu coordenei, mas vários deles reconheço. A taxa da... Há aí uma taxa que eu achei estranha, a da Itália. Estou a achá-la alta demais para a realidade que é. Mas pode ser que agora não a tenho memória. A taxa de sindicalismo na Escandinávia não caiu assim tanto. E onde ela é muito alta, desproporcionadamente alta, é na Bélgica, mas na Bélgica os sindicatos gerem o fundo de desemprego. Portanto, há uma ligação entre ter acesso ao fundo de desemprego e estar no sindicato. E, portanto, a taxa da Bélgica sai sempre fora da curva. Nos outros países, enfim, é lapidar que a da França seja 7 ou 8%. E esse número é absolutamente verdadeiro. É o número que nós temos. Enfim, nós usamos as mesmas tabelas, porque a própria OCDE e o Eurostat trabalham a partir dos Institutos Nacionais de Estatística locais. Vocês aqui no Brasil têm uma coisa fantástica que nós não temos, que é o DIESE. Nós não temos dados de greves, nós não temos dados... Vocês não imaginam a sorte que têm, porque nós baseamos-nos nas estatísticas oficiais, não conseguimos ter outros dados. Em geral, as estatísticas oficiais são boas, mas são boas nos seus limites. Quer dizer, por exemplo, os nossos dados de greve, o sindicato... Há uma greve, o sindicato diz 80% de participação, o governo diz 10%. Enfim, toda a gente desistiu de utilizar as estatísticas em Portugal ao nível das greves e da participação de greves. Então, o IDIES eu creio que é um ótimo exemplo. Tem duas coisas, aliás, no Brasil muito bem feitas, o DIES e o salário mínimo necessário. Vocês, que é o DIES, também calcula. Portanto, quem nos dera a nós precisávamos urgentemente de um DIES. Vou passar à Andreia, porque a maioria das questões são para ela. São várias coisas que eu queria comentar, né? Eu acho que deixar um pouco mais claro coisas que eu toquei muito rapidamente na minha fala e não pude desenvolver. A primeira questão, quando o Heitor fala sobre o divórcio com os trabalhadores e a burocratização do movimento sindical, eu vou insistir, Heitor, no meu argumento de crítica à estrutura sindical brasileira, né? A estrutura sindical ela favorece a pulverização dos sindicatos, ela favorece a burocratização dos sindicatos. Isso significa que todo sindicato é burocratizado? Não. Né? Eu não estou dizendo que não há como lutar contra isso, que não haja direções, né, que procuram se contrapor a isso, mas estou simplesmente apontando que as características dessa estrutura sindical elas facilitam esse comportamento, esse divórcio. Por quê? Né? A gente tem, o Edilson conhece essa experiência, faz parte dela, a gente tem um blog chamado Liberdade Sindical, né? Do qual participam vários pesquisadores do sindicalismo, colegas, né? Amigos, professores e militantes, né? do movimento sindical. E a gente tem insistido muito nesse aspecto, né, das restrições, porque a unicidade sindical ela evita a concorrência na base, né? E as contribuições compulsórias elas dão as condições para que o sindicato sobreviva independentemente dos trabalhadores. Então, a estrutura sindical brasileira, ao evitar a disputa, quer dizer, a disputa que a gente tem é a disputa no momento das eleições, mas também sabemos, né, muito bem como as eleições são feitas em várias categorias, né? A possibilidade de derrubar uma direção, né, estabelecida há muito tempo, ela é difícil, né? Então, a gente tem esse modelo que, com o financiamento favorecido pelo Estado, né, facilita esse sindicato que não depende da base para sobreviver. Então, se o sindicalismo quiser ter
5%, 3% de filiados, nesse sistema ele sobrevive. Né? Então, acho que é uma reflexão para a gente fazer. O que a taxa de sindicalização ela significa? Eu acho que ela significa coisas diferentes em países diferentes. Né? Assim como a motivação para se filiar a um sindicato, ela também varia. E esse, né, a Raquel estava dizendo do Diese, dos dados que o Diese elabora, da importância dessa estatística, mas esse é um dado que a gente não tem muito no Brasil. Né? Quais são as motivações que levam à filiação? É por serviço? O IBGE divulgou agora, em 2015, um suplemento da PNAD, né? Que é um suplemento sobre relações de trabalho e sindicalismo, que fala um pouquinho sobre isso. Mas a gente não tem uma série histórica que permita, né, identificar quais são as razões que levam à filiação. Né? A hipótese mais trabalhada é o acesso a serviços. Né? Mas, nessa pesquisa de 2015, um argumento que aparece muito fortemente é o reconhecimento da importância dos sindicatos para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Agora, quantos são os sindicatos que efetivamente fazem isso? Né? Porque justamente a gente tem esse modelo que, na verdade, dispensa. Né? E o trabalhador ele acaba sendo até um empecilho, porque ele vai incomodar essa direção que está lá há muito tempo, fazer exigências e tudo mais. Então, eu vou insistir. A gente tem vários textos publicados. Quem quiser acessar o blog, né? Eu mesma escrevi um texto de crítica à estrutura sindical, em que eu apresento de modo mais detalhado os argumentos. Tá? Para dar um exemplo, em relação à questão da terceirização, que eu também toquei muito rapidamente aqui. E pensando que a terceirização como um segmento importante do trabalho precário. Né? Os trabalhadores terceirizados, apesar da notícia divulgada na Folha, né, de que a terceirização ela não piora, né? Não sei se vocês viram isso agora no comecinho de setembro, ela não piora, né, as condições de trabalho, todas as pesquisas indicam o contrário. Né? Inclusive, o dado que o jornal divulga é um dado bastante distorcido, porque a manchete, né, ela contradiz aquilo que está no próprio conteúdo da matéria. Enfim, o trabalhador terceirizado ele tem convenções rebaixadas. Né, se a gente compara as convenções dos terceirizados com as convenções coletivas dos trabalhadores contratados diretamente pela empresa. E a gente tem o impedimento legal, pela nossa legislação sindical, de que os trabalhadores terceirizados sejam representados pelo mesmo sindicato que representa os trabalhadores diretamente contratados pela empresa para a qual eles prestam serviços. Então, a gente tem uma situação que é a seguinte: uma parte do movimento sindical tem interesse na terceirização, porque só existe, enquanto sindicato, porque há terceirização. Que tipo de unificação a gente pode ter? Né? A gente tem experiências bastante diferentes, né, por exemplo, no Sindicato dos Bancários, né, um movimento de tentar representar os trabalhadores do telemarketing, por exemplo. Né? Mas, legalmente, o Sindicato dos Bancários está impedido de fazer, porque tem um outro sindicato que representa o telemarketing e que é afiliado a uma outra central sindical. Né? Então, você tem uma disputa ali que torna muito difícil esse movimento de unificação que o Edilson estava mencionando como uma possibilidade colocada agora diante da reforma trabalhista, que toca num aspecto importante da organização sindical. Né? A estrutura sindical ela facilita essa pulverização, ela favorece isso. Né? Os dirigentes sindicais têm negociado com o governo formas de substituir o imposto sindical. Né? Se fala aí numa medida provisória que o Temer provavelmente vai passar, né? Pensando um pouquinho no fim do imposto sindical. Então, eu não aposto muito nessa perspectiva, Edilson, de unificação, porque, para isso, seria preciso pensar a estrutura sindical como um todo, da unicidade ao financiamento. E não dá para trocar o financiamento por outra coisa. Também compulsório, porque o movimento sindical ele tem essa tendência de trocar 6 por meia dúzia. Né? Cada vez que se fala no fim do imposto, se propõe a substituição do imposto por uma contribuição negocial que seria voluntária. Mas é o Estado que garante, né? Da mesma forma. Então, assumir a dependência em relação ao Estado, né? Aquilo que o Armando Boito vai chamar
né, da ideologia, né, do populismo, do fetiche do Estado protetor, como se o movimento sindical não pudesse viver com as suas próprias pernas, né? Então, enquanto o sindicalismo continuar dependendo das regras que o Estado estabelece para se organizar e do financiamento que o Estado assegura para poder existir, a gente vai ter esse sindicalismo, né, burocratizado em grande parte. Agora, o fim do imposto vai fazer com que vários sindicatos deixem de existir? Vai. Mas que sindicatos são esses? A gente tem interesse em que todos esses sindicatos existam, eles atuam, né, para favorecer, para organizar os trabalhadores, para favorecer os seus interesses. E aí vou voltar à coisa da terceirização. Quando a gente olha quais são as centrais sindicais que procuram representar os trabalhadores mais precários e terceirizados, a gente vê uma grande presença da UGT, da Nova Central, da CSB, né? São centrais mais recentes, criadas a partir de 2004, né? A UGT, no caso, em 2007, que assumem muito o discurso da modernização das relações de trabalho, né? Elas como representantes de trabalhadores que são relegados pelo sindicalismo mais tradicional, que só está preocupado com o operário industrial, né? Ou com o funcionário público, que tem uma certa estabilidade, embora a estabilidade, como, né, você disse, esteja cada dia mais ameaçada. Então, a UGT mesmo ela diz, olha, esse trabalhador, né, para o qual ninguém olha, né, esse desorganizado, é ali que nós vamos investir. E investe de que forma? Né, criando essas estruturas, né, possibilitadas pelo nosso modelo sindical. Então, para a gente pensar no potencial de ação e de mobilização do trabalhador precário, é importante olhar para a direção. Quer dizer, quem que organiza esses trabalhadores? Organiza com que perspectiva, com que projeto? Né? Eu acho que essa é uma questão bastante importante. E, em relação à pesquisa do IPEA, Edilson, eu não sei qual é o dado que ele trabalha. Eu trabalho com o dado do Ministério do Trabalho, que é a partir do registro, né, dos sindicatos. Então, esse dado flutua, mas não flutua tanto assim. Tem uns 2, 3 anos que está em torno de 11 mil para cima, né, 11 mil sindicatos para cima. Em relação à fala do Ricardo sobre greve, né? Deixa eu só voltar aqui, talvez. É bom, é bom. Aqui. Só para... Enquanto ele procura o celular, só para falar um pouquinho aqui desse dado, né? Eu acho que é importante, quando observamos os indicadores de greve, né, pensar para além daquilo que vemos, né? Aqui, na verdade, tem a linha azul mais escura, é o funcionalismo público, tá? São greves do funcionalismo público, e a verde é do setor privado. Então, a gente vê que o número de greves do setor privado ele é maior do que do setor público. O setor público ultrapassa o setor privado ali em 2003, 2004, e depois, em 2012, de novo, né, fica por baixo. A curva, né, fica abaixo. Mas não é só o número de greves. Acho que é importante olhar para outros indicadores que o DIEESE também trabalha, que é o número de grevistas, né, e de horas paradas. Então, no setor público, a gente tem mais grevistas e né, você estava falando de uma greve de 100 e tantos dias, greve de 90 dias, isso não acontece no setor privado, né, dificilmente acontece. Então, em termos de horas paradas, o setor público, né, tem indicadores mais elevados e também do número de trabalhadores. Agora, um outro dado que é importante, que o DIEESE também traz, né, e que o Armando Boito e a Paula Marcelino têm trabalhado nos seus artigos, é sobre o caráter da greve, que eu acho que é um outro elemento importante para a gente pensar o que nessa conjuntura a gente está reivindicando e o que a gente está conquistando com as greves, né? Então, o DIEESE trabalha com greves ofensivas e defensivas. O período anterior, aqui, né, a 2013, é um período de greves mais ofensivas, né, de greves por
novos direitos, né? E agora, a partir de 2013, a gente tem uma inversão disso e greves mais defensivas, né? Greves pela manutenção daquilo que já foi conquistado, porque justamente a conjuntura se deteriorou, né? Então, acho que essas questões elas são importantes de ser levadas em consideração para a gente conseguir diferenciar e interpretar também o significado das greves. Boa noite, meu nome é Cristiane. Uma pergunta bem pontual, fiquei bem curiosa em relação à fala da André e também gostaria de ouvir a Raquel em relação a isso. Que você falou que as mobilizações sindicais elas têm perdido espaço para os outros movimentos sociais. Queria saber um pouco mais sobre a sua fala e a Raquel, como que se dá isso na Europa. Professora Raquel, eu estava pensando aqui, por exemplo, nos anos 90, o PCP ele segue uma linha diferente dos outros partidos comunistas, em relação, por exemplo, ao extinto PCI, ao movimento na Espanha, ao PCE, as inovações que acontecem no mundo da política comunista. Assim. E em Portugal o caso é um pouco diferente, ele segue mais ou menos uma mesma linha desde sempre, reforçando os mesmos conceitos, nas mesmas perspectivas. Assim. Eu penso que isso talvez tenha também um impacto sobre os sindicatos. Né? Então, o professor aqui já fez uma questão sobre os sindicatos, como é que eles atuaram ou estão atuando nessa área supranacional. Eu queria saber se nos sindicatos existe um movimento de renovação, entre aspas, se é que se pode chamar assim, nos anos 90, como teve no movimento dos partidos comunistas. E dentro disso, se teve uma renovação ou não, quais conceitos eles estão operando? Porque, por exemplo, eu vejo que essa renovação dos partidos, eles atuam, por exemplo, em cima da ideia de que uma nova Europa é possível. Mas isso é muito baseado, por exemplo, em conceitos muito mais, digamos assim, democráticos que socialistas. E são partidos que se intitulam esquerda, a nova esquerda. Então, como é que é isso nos sindicatos? O professor André disse que a questão do surgimento dos novos movimentos sociais a partir de 2013, as grandes mobilizações, né? Agora eu quero ver essa situação na Europa. Nós tivemos o caso da Espanha em 2015, né? A questão dos ocupados, que eles dão números, né? De onde surge tem origem o Podemos e outros agrupamentos, né? É possível fazer uma comparação nesse sentido? Né? Tem essa baixa sindicalização, essa baixa organização está sendo representada por algum outro tipo de movimento? Bem, então eu vou fazer uma. É que eu fiquei me segurando aqui, mas, enfim, porque é uma temática que me interessa, já que eu iniciei minha carreira acadêmica estudando sindicalismo, juventude metalúrgica na virada do século. Né? Agora eu não trabalho mais com o tema, mas eu estudei isso. E eu queria propor, então, para as duas colegas, aí, as duas professoras, lógico que vai ser um tratamento pontual, devido ao horário, né? Mas trabalha um pouco essa questão dessa nova revolução industrial que está surgindo, a indústria 4.0, porque a terceira revolução industrial ela desestabilizou um formato de organização sindical nos países do centro, de padrão fordista, tal, que, ao meu ver, o movimento sindical não conseguiu dar uma resposta satisfatória. E agora já surge uma nova revolução industrial. E essa, ela, nos termos da análise marxista, vai aumentar ainda mais a composição orgânica do capital e vai trazer consequências extremas, que nós não sabemos ainda avaliar o impacto disso. Então, queria propor, lógico, para tocar muito rapidamente no tema, essa questão. Sobre a questão dos movimentos sociais, eu acho que é uma questão muito interessante, sobre a qual eu ainda estou muito a refletir. Não tenho grandes certezas sobre isto. Então quero-vos dar uma resposta da minha observação estudiosa e empírica, dos setores que eu conheço. Então, os chamados movimentos sociais, que é um conceito também um bocadinho, não é? O que é isso de movimento social? O movimento operário não é um movimento social, enfim, não vou aqui desenvolver muito isto, mas, digamos, as pessoas quando tomam as ruas, e até existe uma composição social tendencialmente mais baixa, aposentados, trabalhadores precários, jovens, no caso do Brasil, mulheres, enfim. A verdade é que no caso de Portugal tomaram as ruas e foram-se embora. Isso não se traduziu organizativamente
E em Espanha traduziu-se organizativamente, em princípio, com o Podemos, mas até que ponto, qual é o enraizamento do Podemos e qual é a sua força eleitoral, eu não sei. E na Grécia traduziu-se numa coisa maior. E na Grécia, combinado com o movimento operário clássico e greves gerais, traduziu-se num governo que foi um dos maiores desastres, se não o maior desastre que a esquerda mundial teve depois de 2008, foi o governo do Syriza e a sua capitulação vergonhosa e antidemocrática ao ditaque alemão. Portanto, eu penso que o meu entusiasmo com estes movimentos sociais é muito pequeno, para vos dizer com muita sinceridade, é muito pequeno. Porque isto não se traduz em organização coletiva, isto não se traduz em disciplina na ação, isto não se traduz em numa dimensão durável. Podem-me dizer, pois, mas é o que temos, porque os sindicatos não se mexem. É verdade, quer dizer, os sindicatos dos trabalhadores, a maioria deles, estão profundamente ligados a este pacto social, quase que se representam a si próprios. Quer dizer, as manifestações dos sindicatos em Portugal neste momento são convocadas às 3 da tarde um dia de trabalho, para vocês compreenderem o que é a burocracia sindical. A manifestação, sem greve, é convocada dentro do horário de trabalho. Só o delegado sindical que não trabalha pode ir. Portanto, o grau de burocratização já é descarado. Isso é... Portanto, eu compreendo o desencanto com... agora, o problema é que é assim, o nosso desencanto com os sindicatos não pode ser o desencanto com os trabalhadores organizados e estruturados. Porque se estes trabalhadores não têm um papel, ele não vai ser substituído facilmente por outro tipo de trabalhadores. Claro que eu generalizei, porque também não quero inventar vitórias onde não há. Em Portugal há setores novos respondendo. Por exemplo, houve sindicatos com capacidade de renovação em Portugal, estivadores, Ministério Público, que é curioso dizer isto no Brasil, porque o Ministério Público aqui, o Ministério Público em Portugal teve uma renovação sindical interessantíssima, até um papel na defesa do Estado Social, do Estado Social, não só o Estado de Direito, do Estado Social, porque eles consideram que o acesso à justiça gratuita por parte dos trabalhadores, o Ministério Público também representa trabalhadores em Portugal, é interessante. Existem casos pontuais de reação e alguma pressão, mas eu diria que aqui o novo já, o velho não existe, o velho está em crise e o novo ainda não existe, não é? Nós, sobretudo, temos aqui um problema. Acho que é preciso ter cuidado, aí sim, com este enamoramento pelos movimentos sociais que não atinge, para mim, aquilo que é o ponto central. Nós temos um problema grave com os sindicatos atuais. Não é por serem sindicatos de trabalhadores industriais ou funcionários públicos com estabilidade do emprego. É pela sua estratégia política. Quer dizer, a certa altura o problema aparece como é o sindicato da aristocracia operária. Não! O problema é as escolhas políticas estratégicas desses sindicatos. Não é quem eles representam. Ainda bem que eles representam esses setores. E esses setores são vitais para garantir direitos elementares na sociedade. Vocês não pensem que é um trabalhador precário que trabalha 3, 4 meses, está 4 meses dependente dos pais, vai 3 meses para a Holanda servir cafés, que vai ter um papel protagonista estrutural na defesa dos direitos em Portugal, na Europa. Isso não existe. Isso não existe. Vai ter que ser o médico que trabalha 8 horas por dia, mais 8 horas em turnos, mais o estivador, mais o operário da montadora. Como é óbvio. Portanto, o que eu penso que é errado aqui é atribuir à composição sociológica dos trabalhadores aquilo que é um problema político, fundamentalmente político, e, portanto, a minha intervenção foi toda nesse sentido. O PC português era um PC muito mais vinculado à União Soviética durante a ditadura, era dependente financeiramente da União Soviética durante a ditadura, portanto, não teve aquele caminho
mas o PC italiano e o PC francês participaram na Segunda Guerra Mundial e depois participaram nos governos de coligação nacional e, portanto, têm muito mais enraizamento no Estado, não é muito mais, é mais cedo. Hoje o Partido Comunista é um partido, em grande medida, dependente ou dos seus sindicatos, os sindicatos que dirige, ou das municipalidades que dirige, financeiramente, e, portanto, já é um partido muito mais... E as renovações que teve foram sempre renovações reformistas e de caráter também fortemente... Nunca houve nada revolucionário que tivesse saído organizadamente dentro do Partido Comunista Português. Foram sempre saídas, digamos assim, à direita. Se não à direita, para o mesmo lado, direi eu, pronto, para ser mais... A automação é um grande tema, dava para nós ficarmos aqui mais 3 horas. Eu coordenei este ano um estudo sobre a automação dos trabalhadores portuários. É um mundo, é um mundo. O que é que vai acontecer? Há uma modificação rapidíssima nos locais de trabalho no sentido da automação, é verdade. Ele não é só nos trabalhadores indiferenciados, operadores fabris, é também nos trabalhadores intelectualizados. Grande medida dos setores cuja... Bem, já existe uma máquina em que a pessoa entra e a máquina dá um diagnóstico, tudo o que... Isso ainda não está, uma espécie de um robô, que a máquina dá análises clínicas a partir disso. Estou a ver o género de... Isso elimina milhares, são milhões de postos de trabalho que estão em risco, não sei se de eliminação, aí é que eu acho que é muito arriscado, mas certamente de reestruturação. Porque depois vocês têm a criação de milhares de postos de trabalho ajusando. Informática, tecnologia, robótica, engenharia, grandes modificações. Agora, vocês sabem qual é a grande proposta dos partidos de esquerda europeus face a isto? Para saírem daqui um bocadinho deprimidos. É um programa focalizado universal. Renda básica incondicional. Não, claro. Não, os capitalistas do mundo estão a defender isso. Olha, nós não queremos conflitos sociais, deem-lhes 500 euros para os tipos ficarem calados. O movimento sindical social-democrata reformista nos anos 70 defendia o pleno emprego. Agora defende um cheque. Estão a compreender a tragédia que isto significa. O Podemos defende isto no seu programa. O Die Linke alemão introduziu este ano isto no seu programa. Os sindicatos não, felizmente. Felizmente, o IG Metall ainda é contra o rendimento básico incondicional. Vamos ver quanto tempo é que resiste à pressão do seu partido. Um dos seus partidos, porque o IG Metall em grande medida é mais até dirigido pela social-democracia do que pelo Die Linke. Portanto, isto é uma coisa... Vocês estão a ver, isto é o paraíso do capitalismo. Os tipos são despedidos, ainda que recebem através dos impostos, que obviamente são pagos pelos trabalhadores, um cheque para ficar em casa sem fazer nada. Eu já nem falo das consequências da lumpanização que isto significa. Eu tenho medo de viver numa sociedade onde as pessoas acham que podem receber sem trabalhar. Porque as crianças não trabalham, os idosos não trabalham, as pessoas doentes não trabalham. Tudo o resto é para ser dividido por nós todos. Eu não estou disposta a trabalhar 14 horas por dia e pagar um cheque de 500 euros para alguém que não quer trabalhar. Estão a perceber? Isto não é... Se nós, na esquerda, somos a favor disto, preparem-se porque a extrema-direita vai crescer brutalmente, eleitoralmente. Porque os trabalhadores que estão inseridos nos locais de trabalho são os primeiros a ser contra isto. Um trabalhador não gosta de alguém que não trabalha e tem razão. O que não tem razão é dizer que a culpa é desse tipo, quando nós sabemos que isto é a arquitetura do capitalismo. Agora, o trabalho é para ser dividido por nós todos, que não passe pela cabeça de ninguém que as pessoas mais progressistas, organizadas, disciplinadas, decentes desta sociedade, alguma vez vão ver com bons olhos que se cria uma massa de gente que vive sem trabalhar. Quer dizer, quando isso é gravíssimo. Isso é absolutamente grave. Claro que vocês não volto a dizer, isto não pode ser confundido com políticas da extrema-direita criminalizadoras do desemprego, etc. Nós sabemos que o desemprego existe como regulador do preço do salário no capitalismo. Portanto, o desemprego é criado pelos capitalistas. Criado. Em Portugal, abrem-se números clausos na universidade de acordo com o número de desempregados que é preciso criar em cada setor. Temos muitos advogados
Os advogados, subiu o custo unitário do trabalho dos advogados, vamos abrir mais vagas na Faculdade de Direito para baixar o custo unitário do trabalho. É assim. Estão a ver? Para haver desempregados advogados para garantir a regulação do preço do salário. Isto é feito pelo Estado, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, pelas ordens profissionais, pelo Estado, pelo Ministério do Emprego. É assim que é regulado. Portanto, o desemprego... Agora, o problema é a consequência disto. A consequência disto é a lumpanização de larguíssimos setores da sociedade. E ela é gravíssima. E isto não se combate distribuindo cheques de 100 euros aqui no Brasil e 500 na Europa. Não se combate. Isso é um dique aberto à barbárie social, na minha opinião. Eu convirjo com a Raquel em várias colocações que ela faz de crítica, né? As políticas compensatórias, assistencialistas, né? A renda básica de cidadania, aos problemas que isso traz. Agora, eu divirjo num ponto que eu queria retomar aqui, que é o seguinte... na verdade, tem uma concordância em um aspecto, mas uma divergência, talvez, de fundo aqui. Quando você diz que é errado atribuir a composição sociológica dos trabalhadores um problema que é político. Concordo que o problema é político, né? Mas eu entendo que é uma relação entre a composição sociológica e esse problema político. E acho que é essa relação que a gente precisa procurar trabalhar e investigar, né? Perceber de que maneira as mudanças nessa composição sociológica do trabalho provocam, né, implicações e divisões políticas, né, que se expressam justamente em propostas que são diferentes, em dificuldades de unificação dessa força de trabalho que vai... quer dizer, não é o problema da heterogeneidade da força de trabalho. Não estou dizendo que isso, né, determina as escolhas políticas, mas é que existe uma relação para a gente pensar, por exemplo, o que significa representar um trabalhador precarizado e o que significa representar um trabalhador que tem uma inserção mais estável, é difícil falar hoje, mas menos precária. Tá? Porque eu quero chegar no seguinte ponto. Quando eu falo que eu recuso um determinismo, mas eu penso que existe uma relação que precisa ser compreendida, por que algumas correntes sindicais elas conseguem ter mais expressão em certo tipo de setor, né, de atividade econômica do que em outras, né? As suas propostas elas podem fazer mais sentido para os trabalhadores que vivem aquelas condições objetivas, né, e concretas de existência do que para outros. Então, se a gente tem um aumento do número de trabalhadores precários, é importante saber de que forma o sindicato pode chegar até esse trabalhador, né? Que tipo de proposta faz sentido para esse trabalhador e trabalhar, de fato, para que isso seja construído coletivamente, politicamente. Eu não trabalho com o conceito de precariado, eu acho que esse conceito é muito problemático. Mas o que eu quero destacar aqui, também diferentemente de outros colegas, né, que vão ver o precariado como a vanguarda do movimento operário, né, nem o precariado é a vanguarda, nem o operário industrial é a retaguarda. Né? A gente tem projetos políticos em disputa, mas para a gente entender essa disputa é importante olhar para essa configuração, para essa composição sociológica. Um pouco isso que eu queria destacar aqui, como um ponto, talvez, né, de divergência. Agora, em relação à relação entre movimento sindical e movimentos sociais, concordo com a Raquel. Né? Eu trabalho com o movimento sindical como movimento social. Quer dizer, e, nesse sentido, não percebo uma separação, uma ruptura entre o pertencimento ligado, né, ao trabalho com outros pertencimentos, seja ele de gênero, seja ele de orientação sexual, de etnia, né? Então, a gente pode pensar a vinculação, a Raquel até se referiu ao Colin Barker, né? A ideia do movimento social como um todo, quer dizer, a relação entre trabalho e outros pertencimentos, ou a relação entre o trabalho, o lugar de trabalho e o fora do trabalho. Né? Não é que o fora do trabalho seja mais importante do que o trabalho. O trabalho é fundamental para a gente pensar não só movimento de resistência, como de superação do capitalismo. Agora, é um desafio para o movimento sindical pensar essa relação e também construir essa relação, porque o movimento sindical, durante muito tempo, ficou preocupado apenas com o local de trabalho, né? Ou ficou preocupado apenas com questões ligadas a um contingente muito específico de trabalhador. E isso pode explicar as dificuldades que ele tem para representar,
né, outros segmentos que não se reconhecem no sindicato, né, para pensar, por exemplo, a representação dos jovens, quer dizer, por que a taxa de sindicalização entre os jovens é mais baixa? Por que a taxa de sindicalização entre as mulheres ela é mais baixa? Né? Se a gente pensa a composição do mercado de trabalho e se a gente pensa o percentual de sindicalizados jovens e mulheres, existe uma diferença bastante gritante no Brasil e existe uma diferença gritante também na Europa, né? Então, esse é um desafio para o movimento sindical, se abrir a essas questões. E não basta apenas criar uma secretaria para representar a mulher, para representar o negro, para representar, né, o trabalhador com algum tipo de deficiência. Quer dizer, não é dessa forma que a gente vai conseguir construir essa unidade, né? É pensando politicamente como que se constrói isso para que o trabalhador perceba uma relação entre a sua condição de classe, a sua condição de gênero, a sua condição étnica, né? E aí, para trabalhar com algumas hipóteses, por que a mobilização sindical tem perdido espaço, né, para outros movimentos sociais, eu acho que esse é um elemento importante, né, para compor essa hipótese. O movimento sindical ele teve dificuldade em reconhecer essas demandas, né, em articular o trabalho com essas demandas e articular também a condição daquele trabalhador com o qual ele estava acostumado, né, a lidar nessas condições da estrutura sindical brasileira, que eu falei que, na verdade, nem obrigaria muito o sindicato a representar esse trabalhador, com as mudanças cotidianas, né, no trabalho, nas relações de produção. Então, houve um distanciamento, né, de um lado, do dirigente sindical em relação ao trabalhador, mas também do trabalhador, que não reconhece esse sindicato como uma instituição que lhe representa, né, e que passa a atuar em outros movimentos que podem fazer mais sentido. Então, nós, na Unicamp, a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha com a hipótese de que os trabalhadores mais precários, né, os informais, os desempregados, que não têm lugar no sindicato brasileiro, eles são representados por outros movimentos, como o Sem Terra, como o Sem Teto, que são movimentos que crescem, né? O Sem Terra cresce nos anos 90, o Sem Teto, os movimentos de moradia crescem nos anos 2000, né? E que tem uma capacidade de mobilização maior, porque faz mais sentido para aquele trabalhador. Então, a questão é uma questão política, mas é uma questão que também está ligada ao perfil, né, com qual, de trabalhador para o qual esse movimento consegue falar, o tipo de demanda que esse movimento coloca em evidência. Tá? Bom, se a gente olha para... Bom, há outros fatores aqui para a gente considerar. Acho que a relação entre o sindicalismo e os governos do PT também provoca o afastamento por parte dos trabalhadores. Esse apoio, né, para muitos trabalhadores, o sindicalismo passou a ser visto como um sindicato chapa branca, né, um sindicato que apoia o governo, que não faz mobilização. A minha hipótese é que, quando eu trago os indicadores de greve e quando eu trago as marchas, né, bom, as mobilizações existiram, só que elas têm um perfil diferente, né? Elas não estão ligadas a um projeto de formação política, elas não estão ligadas a um trabalho de formação, um trabalho de base, como foi feito nos anos 80, é uma outra coisa, né? Então, não existe uma preocupação em politizar. A questão, para mim, o movimento sindical ele despolitizou. Tá? Nesse período mais recente, ele se preocupou em atuar no plano institucional porque teve espaço para isso. Tá? E descuidou desse trabalho de politização. Eu não estou dizendo que atuar no plano institucional impede a mobilização, né? Mas ele leva a um tipo de mobilização que eu chamo de mobilização pragmática. É uma mobilização mais demonstrativa, né, do que formativa, do que dá para dar sustentação política às demandas que o movimento sindical está trazendo. Então, com essas hipóteses, eu procuro entender um pouquinho essa perda de espaço para outros movimentos sociais. E aí, junho de 2013, como eu disse, deixou isso muito claro. Tá? Junho de 2013, que continua sendo um enigma, né? Acho que tem forças de direita e de esquerda que vão para as ruas e a gente precisa ver qual que é o legado disso, qual que é o saldo disso, né? Acho que é um grande debate em torno dessa questão. Mas entendo que as posições diferentes, né, entre setores de direita e de esquerda e movimentos, né, também compostos por classes sociais distintas, né, acabam assumindo bandeiras, palavras de ordem e propostas políticas, né,
diferentes. Então, acho que a direita ela acaba adquirindo um espaço importante a partir de 2013, embora 2013 não tenha começado com a direita. Enfim, deixa eu ver o que mais que eu queria comentar aqui das falas, né? Então, assim, não estou dizendo que a baixa sindicalização ela é compensada por algum tipo de movimento, no caso do Brasil, que foi acho que você que comentou essa questão, né? Mas seria importante pensar nessa articulação entre o movimento sindical e esses outros movimentos. A ideia de frentes políticas é uma forma de trabalhar essa articulação. A questão é que a gente precisa se colocar é como sustentar, né, essas frentes, como sustentar essa articulação. Sobre a Revolução 4.0, né, Agnaldo, essa é um outro desafio que se coloca, né, porque se a gente pensa que setores industriais ou setores, né, de serviços vão desaparecer, a gente pensa, por exemplo, o trabalho no banco, né, o setor bancário, o nível de emprego nos bancos já diminuiu bastante nos últimos tempos, agora com a ideia da agência digital, né, isso tende a desaparecer ainda mais, e é um problema. A gente vai vendo o desaparecimento de setores, né? A perda de importância, a dificuldade do sindicalismo para poder reagir a isso, para poder, não só porque o número de trabalhadores nesses setores específicos vai se reduzindo, mas também para se inserir, né, em novos setores que são criados. Não estou dizendo que é impossível, mas vão colocando outros obstáculos. Acho que alguém falou da uberização do trabalho, né? Há experiências interessantes de mobilização de trabalhadores de aplicativos, né? Na Europa tem algumas manifestações em que os motoristas ou de Uber ou de entrega, né? Os trabalhadores que fazem entrega a partir de aplicativos desligam o aplicativo para poder reivindicar aumento da corrida ou aumento da sua remuneração, né, do frete. Mas esse segmento vai desaparecer daqui a uns 10 anos. Pois é. Então assim, a gente tem formas de, né, resistência, formas de reação, formas de mobilização, mas há uma grande transformação ao mesmo tempo, né? E acho que se o sindicato quer procurar representar esses trabalhadores, ele precisa entender essas condições e estabelecer possibilidades de diálogo. Né? É isso. Bem, acho que não sei se há mais alguma questão. Já estamos quase no nosso horário, né? Bem, em nome do CEDEM, Unesp, em nome do SEDOC da CUT, eu agradeço a presença de todas e de todos. Acho que o debate foi bastante interessante. Levantou mais questões, evidentemente, que não dá para responder agora, mas ficará para um próximo encontro nosso aqui, tá? Muito obrigado e boa noite.